O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Seção 3, a reprodução e a circulação do capital social total. Capítulo 20, a reprodução simples. Item 11, reposição do capital fixo. Nota da tradução, acréscimo de Engels. Páginas 553 a 574. Uma grande dificuldade na exposição das conversões da reprodução anual é a seguinte. Se consideramos a forma mais simples em que se apresenta a questão, teremos setor 1, 4.000 libras de constante, 1.000 libras de variável, mais 1.000 de mais valor. E setor 2, 2.000 de constante, mais 500 libras de variável, mais 500 de mais valor, igual a 9.000. O que por fim decompõe-se em 4.000 libras de constante do capital 1, 2.000 libras de constante do capital 2, 1.000 libras de variável do 1, 500 libras de variável do 2, mais 1.000 libras de mais valor do 1, mais 500 libras de mais valor do 2, igual a 6.000 de capital constante, mais 1.500 de capital variável, mais 1.500 de capital de mais valor, igual a 9.000. Uma parcela de valor do capital constante, na medida em que este consista de meios de trabalho propriamente ditos, como setor especial dos meios de produção, foi transferida dos meios de trabalho para o produto do trabalho, a mercadoria. Esses meios de trabalho continuam a operar como elementos do capital produtivo e precisamente em sua velha forma natural. É sua depreciação. A perda progressiva de valor que experimentam ao longo do seu funcionamento, que dura um período determinado, que transferida do instrumento de trabalho para o produto de trabalho reaparece como elemento de valor da mercadoria produzida mediante esses instrumentos. Quanto à reprodução anual, pois aqui só se levam em consideração desde o início aqueles componentes do capital fixo cuja vida se prolonga por mais de um ano, se no curso do ano eles se desgastam inteiramente, a reprodução anual precisa repô-los e renová-los também inteiramente, e por conseguinte, o ponto aqui analisado não os afeta de maneira alguma. Em se tratando de máquinas e outras formas mais duradouras do capital fixo, pode ocorrer, e com frequência ocorre, que certos órgãos parciais dessas máquinas tenham de ser inteiramente repostos no decorrer do ano, mesmo nos casos em que o corpo inteiro do edifício ou da máquina apresentem uma maior durabilidade. Tais órgãos parciais integram a mesma categoria que os elementos do capital fixo que precisam ser repostos no decorrer do ano. Esses elementos de valor das mercadorias não pode de modo algum ser confundido com os custos de reparo. Se a mercadoria é vendida, esse elemento de valor se converte em prata, em dinheiro, tal como as demais. Após sua transformação em dinheiro, porém, evidencia-se uma diferença em relação aos outros elementos de valor, para que tenha início a reprodução das mercadorias, para que o processo de produção das mercadorias seja contínuo. É preciso que as matérias-primas e os materiais auxiliares consumidos na produção de mercadorias sejam repostos in natura. A força de trabalho nelas despendida terá igualmente de ser reposta por sua força de trabalho. O dinheiro recebido pela mercadoria tem de ser constantemente transformado nesses elementos de capital produtivos, convertido em forma dinheiro em forma mercadoria, de forma dinheiro em forma mercadoria. Em nada altera a questão o fato de que, por exemplo, as matérias-primas e os materiais auxiliares sejam comprados em grande quantidade, dentro de certos prazos, constituindo assim estoques para a produção, e que, portanto, durante um determinado tempo não seja preciso voltar a comprar esses meios de produção, de modo que, quando durem esses estoques, o dinheiro obtido com a venda de mercadorias possa, na medida em que sirva para essa finalidade, ser acumulado, e, por conseguinte, essa parte do capital constante apareça momentaneamente como um capital monetário que se encontra suspenso em sua função ativa. Ele não é um capital de renda, mas um capital produtivo suspenso na forma dinheiro. A renovação dos meios de produção tem de ocorrer continuamente, ainda que a forma dessa renovação, com relação à circulação, possa ser diferente. A nova compra, a operação de circulação por meio da qual eles são renováveis, repostos, pode ser realizada em prazos relativamente longos. Tem-se então um grande desembolso monetário de uma só vez, compensado pelo correspondente estoque produtivo, ou pode ser realizado em prazos curtos consecutivos. Nesse caso, ocorrem desembolsos monetários em doses menores que se seguem rapidamente umas às outras, com pequenos estoques produtivos. Isso em nada altera
o cerne da questão. O mesmo se dá com a força de trabalho, onde a produção se pratica continuamente e na mesma escala ao longo do ano. Tem-se a reposição constante da força de trabalho já consumida por uma nova onda de trabalho que é sazonal, ou em porções distintas de trabalho são empregadas em períodos distintos, como na agricultura. Tem-se a compra correspondente, ora de massas menores de força de trabalho, ora de massas maiores, em contrapartida o dinheiro obtido com a venda de mercadorias na medida em que realiza a parcela de valor mercadoria equivalente à depreciação do capital fixo, não se converte de novo no componente do capital produtivo, cuja perda de valor ele repõe. Ele se precipita ao lado do capital produtivo e se cristaliza em sua forma dinheiro. Esse precipitado de dinheiro se repete até que esteja transcorrido a época da reprodução, que consiste num número maior ou menor de anos durante o qual o elemento fixo do capital constante continua a funcionar sob a forma velha e natural no processo de produção. Tão logo o elemento fixo, edifícios, máquinas, chega ao término de sua vida útil, ou seja, tão logo não pode mais funcionar no processo de produção, seu valor passa a existir à margem dele, completamente reposto em dinheiro, isto é, na soma dos precipitados de dinheiro, dos valores que foram paulatinamente transcorridos pelo capital fixo às mercadorias em cuja produção ele cooperou e que, mediante a venda das mercadorias, passaram a forma dinheiro. Esse dinheiro serve, então, para repor in natura o capital fixo, ou os elementos deste último, uma vez que os diversos elementos do capital fixo têm diferentes durações vitais. E assim, para renovar efetivamente esse componente do capital produtivo, esse dinheiro é, pois, forma dinheiro de uma parte do valor constante do capital, da parte fixa deste último. Esse próprio entesouramento é, portanto, um elemento do processo capitalista da reprodução e estocamento, em forma dinheiro, do valor do capital fixo ou de seus elementos individuais, até que o momento em que o capital fixo se extinga e, consequentemente, tenha transferido integralmente seu valor às mercadorias produzidas e precise ser reposto in natura. Mas esse dinheiro só não perde sua forma de tesouro e, portanto, só reingressa ativamente no processo de produção do capital, processo que é mediado pela circulação, tão logo tenha voltado a se converter em novos elementos do capital fixo destinados a substituir os elementos extintos. Assim como a circulação simples de mercadoria não é idêntica ao mesmo intercâmbio de produtos, tampouco a conversão do produto mercadoria anual pode se decompor em mero intercâmbio recíproco, não mediado de seus diversos componentes. O dinheiro desempenha nisso um papel específico, que também se expressa particularmente no modo de reprodução do valor fixo do capital. Cabe investigar mais adiante como essa questão se apresentaria, supondo-se que a produção fosse coletiva e não possuísse a forma da produção de mercadorias. Se retornarmos agora ao esquema básico, temos para a classe 2, 2.000 capital constante, 500 de variável, 500 de mais valor, o conjunto dos meios de consumo produzidos no decorrer do ano, que são aqui iguais ao valor de 3.000. E cada um dos diversos elementos de mercadoria que constitui essa soma de mercadoria se decompõe em relação ao seu valor de 2/3 de capital constante, mais 1/6 de capital variável, mais 1/6 de mais valor. Ou, percentualmente, em 66 e 2/3 de capital constante, em 16 e 2/3 de capital variável, em 16 e 2/3 de mais valor. Os diversos tipos de mercadoria da classe 2 podem conter capital constante em diferentes proporções. Do mesmo modo, a parte fixa do capital constante pode ser diferente nesses tipos, o mesmo podendo ocorrer com o tempo de vida das partes fixas do capital e, portanto, também com a depreciação anual ou a parcela de valor que elas transferem pro rata às mercadorias em cuja produção participam. Isso é, aqui, indiferente. Quanto ao processo social de reprodução, trata-se apenas do intercâmbio entre as classes 2 e 1. Aqui ambas contrapõem-se uma à outra em suas proporções sociais de massa. A grandeza proporcional da parcela de valor e do produto mercadoria de 2, que na questão aqui discutida é a única decisiva, fornece, por conseguinte, a proporção média quando todos os ramos da produção, subsumidos em 2, são considerados em conjunto. Cada tipo de mercadoria, e eles são em grande parte os mesmos tipos, cujo valor total está classificado sob 2.000 de constante, 500 de variável e 500 de mais valor, e tem, portanto, um valor equivalente de 66 e 2/3 de capital constante, 16 e 2/3 de variável, 16 e 2/3 de mais valor. Isso vale tanto para cada 100 mercadorias que figuram como sob C,
sob capital constante, como para os que figuram sob capital variável ou mais valor. No que diz respeito ao valor, as mercadorias nas quais estão incorporados os 2.000 de capital constante podem ser decompostas, por sua vez, em 1.000, 333, 1/3 de constante, 333 de 1/3 de variável e 333 e 1/3 de mais valor, que é igual a 2.000 de capital constante. Do mesmo modo, 500 de variável podem ser decompostos em 333 de capital constante e 1/3, 83 e 1/3 de capital variável, 83 e 1/3 de mais valor, que é igual a 500 de mais valor. E por fim, 500 de mais valor podem ser decompostos em 333 e 1/3 de constante, 83 e 1/3 de variável, 83 e 1/3 de mais valor, que é igual a 500 de mais valor. Se agora somados os capitais constantes de 1, 2 e 3 temos 333 e 1/3 de constante, 333 e 1/3 de constante, mais 333 de constante, igual a 2.000, do mesmo modo temos o mesmo igual a 500 e o mesmo, caso de mais valor, a soma inteira resulta no valor total de 3.000, como supracitado. Todo o valor constante de capital no valor de 3.000 contido na massa de mercadorias de 2 está, portanto, contido em 2.000 de constante e nem 500 de variável, nem 500 de mais valor contém um único átomo daquele valor. O mesmo vale, por sua vez, para o variável e para o mais valor. Em outras palavras, em 2.000 de constante existe a cota inteira da massa de mercadorias de 2, que representa valor constante de capital e, por conseguinte, pode ser novamente convertida, seja na forma natural desse valor de capital, seja em sua forma dinheiro. Assim, tudo que se refere à conversão do valor constante das mercadorias de 2 está restrito ao movimento de 2.000 libras do capital constante do setor 2, e tal conversão só pode ocorrer com o setor 1, 1.000 de variável e 1.000 de mais valor. Do mesmo modo, para a classe do setor 1, tudo o que diz respeito à conversão do valor constante de capital a ela pertencente deve-se limitar à consideração de 4.000 de capital constante do setor 1. Primeiro, reposição em forma de dinheiro da parcela de valor correspondente ao desgaste. Nota da tradução, acréscimo de Engels, NIA. 4.000 de constante mais 1.000 de variável mais 1.000 de mais valor. Setor 2, 2.000 de constante mais 500 de variável mais 500 de mais valor. Então, o intercâmbio das mercadorias de 2.000 de capital constante do setor 2 por mercadorias do setor 1 do mesmo valor, 1.000 de variável e 1.000 de mais valor, pressuporia que 2.000 do capital constante de 2 tenham sido inteiramente convertidos in natura aos componentes naturais, produzidos por 1, do capital constante 2. Mas o valor de mercadoria de 2.000, no qual existe o capital constante de 2, contém um elemento voltado a compensar a perda de valor do capital fixo, elemento que não precisa ser reposto imediatamente in natura, mas tem de ser convertido em dinheiro que se acumule progressivamente como soma total até que se esgote o prazo para a renovação do capital fixo em sua forma natural. Cada ano registra a morte de algum capital fixo que precisa ser reposto neste ou naquele negócio individual, ou neste ou naquele ramo da indústria. No mesmo capital individual, é necessário repor esta ou aquela parte de capital fixo, já que o tempo de vida dessa parte é diverso, ou dessas partes é diverso. Se considerarmos a reprodução anual, ainda que em escala simples, isto é, abstraindo de toda acumulação, não começamos desde o princípio. O ano que investigamos é um no decorrer de muitos. Não o primeiro ano após o nascimento da produção capitalista. Os diversos capitais investidos nos múltiplos ramos produtivos da classe 2 são, portanto, de idades diferentes, e assim como a cada ano morrem pessoas atuantes nesses ramos de produção, igualmente massas de capital fixo chegam ao fim de sua vida e têm de ser repostas in natura a partir de um fundo monetário acumulado. Nesse sentido, o intercâmbio de 2.000 do capital constante de 2 por 2.000 do capital variável mais valor de 1, está incluída a conversão de 2.000 de capital constante de sua forma mercadoria como meios de consumo em elementos naturais, os quais consistem não só em matérias-primas e materiais auxiliares, mas também em elementos naturais do capital fixo, máquinas, ferramentas, edifícios, etc. Assim, a depreciação do valor de 2.000 de constante do 2, que precisa ser reposta em dinheiro, não corresponde em absoluto ao volume de capital fixo em posicionamento, já que a cada ano é necessário repor in natura uma parte desse capital, o que, no entanto, pressupõe que, em anos anteriores, o dinheiro necessário para a reconversão,
ou para a conversão tenha se acumulado nas mãos do capitalista da classe 2, mas justamente esse pressuposto é tão válido para o ano em curso como foi para o ano anterior. No intercâmbio entre o setor 1, 1000 de variável e 1000 de mais valor, e do setor 2, 2000, deve ser observado inicialmente que a soma de valor de variável e mais valor do setor 1 não contém qualquer elemento constante de valor e, portanto, nenhum elemento de valor para a depreciação a ser reposta, isto é, para o valor que foi transferido do componente fixo do capital constante para a mercadoria em cuja forma natural existe variável e mais valor. Tal elemento, ao contrário, existe no capital constante de 2 e é precisamente uma parte desses elementos de valor devido ao capital fixo que não precisa ser convertido imediatamente em forma dinheiro, a forma natural, mas tem primeiro de se imobilizar na forma dinheiro. É por isso que no intercâmbio do setor 1 de 1000 de variável e 1000 de mais valor por 2000 do setor 2, impõe-se de imediato a dificuldade de que os meios de produção de em cuja forma natural existem 2000 de variável e mais valor, tenham de intercambiar seu valor total de 2000 por um equivalente em meios de consumo de 2. Ao passo que, ao contrário, os meios de consumo de 2, como capital constante, não podem ter seu montante inteiro de valor convertido em meios de produção, 1000 de variável mais 1000 de mais valor, porquanto uma parte alíquota do seu valor, igual ao desgaste a ser reposto ou à depreciação do valor de capital fixo, tem primeiro de se precipitar em dinheiro, o qual, no período de reprodução do ano em curso, o único que se considera aqui, não volta a funcionar como meio de circulação, mas o dinheiro por meio do qual o elemento corresponde ao desgaste é convertido em dinheiro e incorporado ao valor de mercadoria do setor 2 como 2000 de capital constante, e só pode proceder de 1. Já que 2 não precisa pagar a si mesmo, antes é pago precisamente pela venda das suas mercadorias, e também porque, segundo o pressuposto do setor 1, capital variável mais constante, que compra toda a soma de mercadorias de 2, desse modo, a classe 1 imediatamente a essa compra tem de converter em dinheiro esse desgaste para 2. Porém, conforme a lei exposta anteriormente, o dinheiro adiantado na circulação retorna ao produtor capitalista que mais tarde lança na circulação uma quantidade igual de mercadorias. É evidente que na compra de 2, como capital constante, 1 não pode entregar 2000 em mercadorias a 2, e além disso, uma soma de dinheiro adicional de uma só vez, sem que tal soma retorne a ele mediante a operação do intercâmbio. Do contrário, ele compraria a massa de mercadorias do setor 2 acima de seu valor. Se 2, no intercâmbio, por suas 2.000 libras de capital constante, obtém realmente do setor 1 1.000 libras de variável e 1.000 de mais valor, então ele não tem mais nada a exigir do setor 1, e o dinheiro circulante durante esse intercâmbio retorna a 1 ou a 2, a depender de qual dos dois tenha lançado na circulação, isto é, de qual dos dois tenha atuado primeiro como comprador. Ao mesmo tempo, nesse caso, 2 teria reconvertido o valor inteiro de seu capital mercadoria na forma natural de meios de produção, ao passo que nosso pressuposto é de que, após sua venda, uma parte alíquota desse capital mercadoria não se reconverte durante o atual período de reprodução anual do dinheiro à forma natural de componentes fixos de seu capital constante. Assim, um saldo em dinheiro só poderia refluir para 2 se ele vendesse a 1 justamente por 2.000, porém comprasse dele por menos de 2.000, digamos por 1.800. Nesse caso, 1 teria de saldar a diferença de 200 libras em dinheiro, quantia que não refluiria para ele, uma vez que esse dinheiro adiantado na circulação não seria retirado desta última mediante o lançamento nela de mercadorias, igual a 200 libras. Teríamos assim um fundo monetário para 2 por conta de sua depreciação de capital, mas da parte de 1 teríamos, por outro lado, uma superprodução de meios de produção no montante de 200 libras, e com isso se romperia a base inteira do esquema, a saber, a reprodução em escala invariável, para a qual é pressuposta uma proporcionalidade plena entre os diversos sistemas de produção. Uma dificuldade teria sido eliminada, mas apenas para dar lugar a uma outra muito mais desagradável. Como esse problema oferece algumas dificuldades peculiares e até agora não foi considerado em absoluto pelos economistas, analisaremos em sequência todas as suas possíveis soluções, ao menos as aparentemente possíveis, ou antes, formulações. Em primeiro lugar, acabamos de pressupor que 2 vende 2.000 em mercadorias a 1, mas só lhe compra 1.800. No valor mercadoria de 2.000 de constante se incorporam 200, correspondente ao desgaste, que devem ser
entesourados em dinheiro. Desse modo, o valor de 2.000 libras de capital constante se decompõe em 1.800, a serem intercambiados por meio de produção de 1, e 200 referentes à reposição do desgaste e que, após a venda de 2.000 libras do capital constante de 1, têm de ser retidos em dinheiro, ou, no que diz respeito a seu valor de 2.000 de capital constante, seria igual a 1.800 mais 200 de capital constante, em que D, ou desgaste, é retido. Deveríamos, então, considerar o intercâmbio. 1.000 de variável mais 1.000 de faz-valor do setor 1 mais sobre 2.800 de capital constante mais 200 de capital constante do desgaste. Com 1.000 libras, que afluíram em salário para os trabalhadores como pagamento por sua força de trabalho, compra meios de consumo por 1.000 libras do setor 2 como capital constante, com as mesmas 1.000 libras. 2 compra meios de produção por 1.000 libras de capital variável de 1. Desse modo, refluem para os capitalistas de 1 seu capital variável em forma de dinheiro e, como soma, eles podem comprar no ano seguinte força de trabalho pelo mesmo importe de valor, isto é, podem repor em natura a parte variável de seu capital produtivo. Além disso, com as 400 libras adiantadas, 2 compra meio de produção de 1. E 1, com as mesmas 400 libras, compra meios de consumo de 2. As 400 libras que 2 adiantou na circulação retornam assim ao capitalista de 2, mas apenas como equivalente de mercadorias vendidas. 1 compra meios de consumo pelas 400 libras antecipadas. 2 adquire meios de produção de 1 por 400 libras, com o que essas 400 libras refluem para 1. O cálculo é, até aqui, o seguinte. Primeiro, 1 lança na circulação 1.000 libras de variável e 800 de mais valor em mercadoria. Além disso, ele lança na circulação em dinheiro 1.000 libras em salário e 400 libras para o intercâmbio como 2. Uma vez concluído o intercâmbio, 1 tem 1.000 libras de variável em dinheiro e 800 de mais valor convertidos em 800 do capital constante de 2, meios de consumo, e 400 libras em dinheiro. Segundo, 2 lança na circulação 1.800 de constante em mercadoria, meios de consumo e 400 libras em dinheiro, concluindo o intercâmbio, ele tem 1.800 libras em mercadorias e meios de produção e 400 libras em dinheiro. Temos agora, do lado de 1, 200 libras de mais valor em meios de produção e do lado de 2, 200 libras de capital constante. De acordo com o pressuposto de 1, compra com 200 libras os meios de consumo. De acordo com o pressuposto, 1 compra com 200 libras meios de consumo ou capital constante por importe de valor de 200 libras, mas essas 200 libras são retiradas por 2, já que 200 libras é referente ao desgaste e representam o desgaste. Não devendo ser assim diretamente reconvertida em meios de produção. Portanto, 200 libras do setor 1 são invendáveis. 1/10 do mais valor de 1 que tem de ser reposto é irrealizável, não sendo possível convertê-lo de sua forma natural de meios de produção a de meios de consumo. Nota da tradução, o correto seria 1/3, não 1/10. 1/5 e não 1/10. Nota minha. Isso não só contradiz o pressuposto da reprodução em escala simples, como não constitui em si mesma uma hipótese que permita explicar a conversão em dinheiro de 200 libras de capital constante. Antes, o que isso evidencia é que essa conversão é inexplicável. Como não se pode demonstrar de que maneira 200 libras de capital constante do desgaste podem ser convertidos em dinheiro, pressupõe-se que 1 faz a gentileza de transformá-los em dinheiro precisamente porque 1 não está em condições de realizar seu próprio saldo de 200 libras de mais valor. Conceber isso como uma operação normal do mercado ou do mecanismo de intercâmbio é exatamente o mesmo que supor que todos os anos 200 libras caem do céu para converter regularmente em dinheiro os 200 libras de capital constante referente ao desgaste. Mas o absurdo de tal hipótese não salta imediatamente à vista. Se 1, em vez de se apresentar como aqui, em seu modo de existência primitivo, ou seja, como componente do valor dos meios de produção e, portanto, do valor de mercadorias, que seus produtores capitalistas têm de realizar em dinheiro mediante a venda,
Aparece nas mãos dos sócios dos capitalistas, por exemplo, como renda fundiária, nas mãos dos proprietários de terras ou como juro, nas mãos dos credores. Mas, se a parte do mais-valor das mercadorias que o capitalista industrial tem de ceder como renda fundiária ou juros a outros proprietários do mais-valor não é realizável por um longo tempo mediante a venda das próprias mercadorias, então também o pagamento da renda fundiária ou juro tem um fim, de modo que os proprietários da terra ou os recebedores de juro já não podem mais, por meio do dispêndio dessas rendas ou juros, servir como literalmente Deus das máquinas. Nota da tradução. Um elemento externo que envolve uma história sem seguir sua lógica interna. A expressão tem origem nos teatros da antiguidade greco-romana, designando os recursos em que se induzia uma divindade de fora do cenário por meio de uma grua ou máquina. Nota da tradução. Para converter arbitrariamente em dinheiro determinadas partes da reprodução anual. O mesmo ocorre com os gastos de todos os chamados trabalhadores improdutivos, funcionários estatais, médicos, advogados, etc., e todos os que, sob a forma do grande público, prestam serviço aos economistas políticos, explicando o que estes deixaram de explicar. Tampouco obtém-se algum avanço se, em vez do intercâmbio direto entre 1 e 2, entre os dois grandes setores em que se dividem os produtores capitalistas, o comerciante assume o lugar de intermediário e, com seu dinheiro, ajuda a superar todas as dificuldades. No caso dado, por exemplo, 200 libras do capital de 1 têm de ser definitivamente liberadas aos capitalistas industriais de 2, por mais que passem pelas mãos de uma série de comerciantes. O último deles se encontrará diante de 2, de acordo com a hipótese, na mesma situação em que os produtores capitalistas de 1 se encontravam inicialmente, isto é, impossibilitados de vender a 2 as 200 libras de mais valor, e essa soma destinada à compra, estando imobilizada, não pode renovar o mesmo processo comum. Vemos aqui, para além do nosso verdadeiro objetivo, como é absolutamente necessária a consideração do processo de reprodução em sua forma fundamental, livre de todas as circunstâncias menores que o obscurecem. A fim de nos desembaraçarmos desse falso subterfúgio que proporciona a aparência de uma explicação científica, quando o processo de produção social, em sua complicada forma concreta, é imediatamente transformado em objeto de análise. Portanto, a lei segundo a qual, com o transcurso normal da reprodução, seja em escala simples, seja em escala ampliada, o dinheiro adiantado à circulação pelos produtores capitalistas tem de retornar ao seu ponto de partida, não importando aqui se o dinheiro pertence a esses capitalistas ou é injetado na produção. Exclui de uma vez por todas a hipótese de que 200 libras do capital constante de 2, investidas em desgaste, é convertida em dinheiro por meio do dinheiro adiantado por 1. Ponto 2. Reposição do capital fixo in natura. Acréscimo de Engels. Nota da tradução. Depois de descartada a hipótese de que acabamos de examinar, negrito, resta-nos considerar apenas aquelas possibilidades que, além de reposição em dinheiro da parte correspondente ao desgaste, incluem também a reposição in natura de todo o capital fixo já utilizado. Até aqui, pressupomos a. que 1.000 libras pagas em salários de 1 são gastas pelos trabalhadores em 2 como capital constante no mesmo montante de valor, isto é, que com esse dinheiro eles contam meios de consumo. Aqui as 1.000 libras a serem adiantadas em dinheiro por 1 não é mais do que a constatação de um fato. O salário deve ser pago em dinheiro pelos respectivos produtores capitalistas. Em seguida, esse dinheiro é gasto pelos trabalhadores em meios de subsistência, e quando os vendedores desses meios de subsistência convertem seu capital constante de capital mercantil em capital produtivo, esse mesmo dinheiro lhe serve como meio de circulação. Ele circula, é verdade, por muitos canais, lojas, proprietários de imóveis, coletores de impostos, trabalhadores improdutivos, como médicos, etc., dos quais o próprio trabalhador necessita. E assim, apenas em parte, flui diretamente das mãos dos trabalhadores de 1 para os da classe do capitalista de 2. Esse fluxo
pode estancar-se em maior ou menor medida, razão pela qual novas reservas monetárias se fazem necessárias do lado dos capitalistas. Mas nada disso é levado em consideração na análise dessa forma fundamental. B. Pressupôs-se que, primeiramente, um adiantava outras 400 libras em dinheiro para comprar de dois dinheiro, que refluía para ele, e que, num segundo momento, dois adiantava 400 libras para comprar de um, e que essa soma retornava a ele. Esse pressuposto é necessário porque seria arbitrária a hipótese inversa, de que ou a classe dos capitalistas de um ou a classe dos capitalistas de dois antecipa unilateralmente na circulação o dinheiro necessário para o intercâmbio de mercadorias. Ora, como na última subseção mostramos que é a hipótese segundo a qual um lançava dinheiro adicional na circulação para converter 200 libras de capital constante referente ao desgaste em dinheiro era descartável por ser absurda, é evidente que nos resta apenas a hipótese aparentemente mais absurda ainda, de que o próprio 2 apenas lança na circulação o dinheiro com o qual o componente de valor de suas mercadorias é convertido em dinheiro destinado a repor a depreciação de seu capital fixo. Por exemplo, a parcela de valor que a máquina de fiar do patrão X perde na produção reaparece como parcela de valor do fio de costura, o que sua máquina de fiar perde, por um lado, em valor de desgaste, terá de se acumular, por outro, como dinheiro. X poderia, por exemplo, comprar algodão de Y por 200 libras e assim adiantar a circulação 200 libras em dinheiro. Y compraria fio com as mesmas 200 libras e essa soma serviria então a X como fundo para a reposição da depreciação da máquina de fiar. Disso seguiria apenas que X, além da sua produção, do produto desta e da venda desse produto, conserva em petto ou em reserva 200 libras para pagar a si mesmo a perda do valor da máquina de fiar. Isto é, que além da perda do valor de sua máquina de valor de fiar, perda equivalente a 200 libras, ele teria de agregar anualmente do próprio bolso outras 200 libras em dinheiro para estar finalmente em condição de comprar uma nova máquina de fiar. Mas o absurdo é só aparente. A classe 2 é composta de capitalistas cujo capital fixo se encontra em períodos absolutamente distintos de sua reprodução. Para uns, chegou o momento em que se deve repor integralmente in natura. Para outros, ele se encontra mais ou menos distante desse estágio. Os membros do último grupo têm em comum o fato de que seu capital fixo não se reproduz realmente, isto é, não é renovado in natura ou reposto por um novo exemplar do mesmo tipo, mas que seu valor é acumulado sucessivamente em dinheiro. O primeiro grupo se encontra totalmente ou em parte, o que aqui é indiferente, na mesma situação em que se encontrava ao dar início ao seu negócio, quando entrou no mercado com um capital monetário a fim de convertê-lo, por um lado, em capital constante, fixo e circulante, e por outro, em força de trabalho em capital variável. Tal como antes, ele tem agora de adiantar novamente esse capital monetário à circulação, ou seja, tanto o valor de capital fixo constante como o capital circulante e do capital variável. Se pressupomos, portanto, que metade das 400 libras que a classe capitalista de 2 lança na circulação para o intercâmbio comum provém dos capitalistas em 2, que têm não apenas o renovar in natura mediante suas mercadorias, seus meios de produção pertencentes ao capital circulante, mas também mediante seu dinheiro, seu capital fixo, enquanto a outra metade dos capitalistas de 2 se repõe in natura com seu dinheiro. A parte circulante de seu capital constante, mas não seu capital fixo in natura, não há, então, absolutamente nada de contraditório no fato de que 400 libras reflui, então, logo, um compra com eles meios de consumo. Se distribuem diferentemente entre seus dois setores. De 2, eles refluem para a classe 2, mas não para as mesmas mãos. Distribuem-se de diferentes maneiras entre esses dois setores de 2. Uma parte de 2, além da parcela de meios de produção coberta em última instância por suas mercadorias, converteu 200 libras em dinheiro em novos elementos fixos de capital in natura. Tal como no começo do negócio, o dinheiro assim gasto refluiu da circulação para essa parte de 2 apenas gradualmente, ao longo de uma série de anos, como componente de valor correspondente ao desgaste das mercadorias que têm de ser produzidos com esse capital fixo. A outra parte de 2, em contrapartida, não recebeu quaisquer mercadorias de 1 por 200 libras, mas 1 lhe paga com o dinheiro com o qual a primeira parte de 2 comprou elementos fixos de capital. Uma parte de 2 volta a possuir seu valor fixo de capital em sua forma natural renovada.
A outra parte ainda se ocupa de acumulá-lo em forma de dinheiro, para mais tarde repor seu capital fixo in natura. A situação da qual temos de partir, após os intercâmbios anteriores, é o restante das mercadorias que ambas as partes têm de intercambiar. Em um, 400 libras de mais valor, em dois, 400 libras de capital constante. Nota 52. Os números tampouco coincidem aqui com o pressuposto anterior, mas isso carece de importância, pois o que interessa são as proporções. Mas isso não carece de importância, pois o que interessa são as proporções. Supomos que 2 adianta 400 libras em dinheiro para o intercâmbio dessas mercadorias por um importe de 800. Uma metade de 400, que é igual a 200, deve ser desembolsada de qualquer modo pelo subsetor de 2 em capital constante, que acumulou 200 em dinheiro como valor correspondente ao desgaste e tem agora de reconvertê-lo na forma natural do seu capital fixo. Assim como o valor constante de capital, o valor variável de capital e o mais-valor, os quais se podem decompor tanto o valor de capital mercadoria de 2 como de 1, podem ser representados em cotas proporcionais especiais das mercadorias de 2, ou conforme o caso de 1. O mesmo ocorre no interior do próprio valor constante de capital, com a parte de valor que ainda não deve ser convertida na forma natural do capital fixo, mas, por ora, deve ser entesourada pouco a pouco em forma de dinheiro. Uma determinada quantidade de mercadorias de 2, no caso presente, pois a metade do restante de 200, é aqui apenas um veículo desse valor correspondente ao desgaste, valor que tem de ser precipitado em dinheiro por meio do intercâmbio. A primeira parte dos capitalistas de 2, que renova o capital fixo in natura, pode já ter realizado desse modo, com a parte correspondente ao desgaste da massa de mercadorias, da qual aqui figura, ou só figura, um remanescente. Uma parcela de seu valor correspondente ao desgaste, mas ainda lhe resta realizar 200 libras em dinheiro. No que diz respeito à segunda metade, de R$200 das 400 libras lançadas por 2 na circulação durante essa operação final, ela é gasta para comprar de 1 componentes circulantes do capital constante. Uma parcela dessas 200 libras pode ser lançada na circulação pelos 2 subsetores de 2, ou somente por aquele que não renova in natura seu componente fixo de valor. Com as 400 libras, portanto, retiram-se de 1 mercadorias no montante de 200 libras compostas unicamente de elementos de capital fixo. Segundo, mercadorias no montante de 200 libras que repõem apenas elementos naturais da parte circulante do capital constante de 2. Ora, um vendeu todos os seus produtos e mercadorias anuais, na medida em que este deve ser vendido a 2, mas o valor de 1/5 desses produtos, ou seja, 400 libras, existe agora em suas mãos, em forma de dinheiro. Contudo, esse dinheiro é mais valor realizado que tem de ser gasto como renda em meio de consumo. Assim, com as 400 libras, um compra o valor mercadoria integral de 2, igual a 400 libras, e o dinheiro reflui para 2, portanto, em troca de suas mercadorias. Negrito. Consideremos 3 casos, denominando parte 1, a parte dos capitalistas, 2, que repõe o capital fixo in natura, e parte 2, a dos que entesouram em forma de dinheiro o valor da depreciação do capital fixo. Os 3 casos são os seguintes. Fim do negrito. A. Que dos 400 que ainda existem em mercadorias, como restantes no caso 2, uma cota, digamos, 1/2 ou meio para cada uma, deve repor nas partes de 1 e 2 certas cotas de partes circulantes de capital constante. B. Que a parte 1 tenha vendido integralmente sua mercadoria e, portanto, com a parte 2 ainda tenha de vender 400 libras. E C. Que a parte 2 tenha vendido tudo, menos os 200 que carregam consigo o valor da depreciação. Obtemos, então, as seguintes divisões. A. Do valor mercadoria de 400 libras de constantes que 2 tem ainda em suas mãos, a parte 1 possui 100 e a parte 2 300. Destes 300, 200 representam a depreciação. Nesse caso, das 400 libras em dinheiro que 1 devolve agora para retirar mercadoria de 2, a parte 1 desembolsara originalmente 300, sendo 200 em dinheiro, pelos quais ela obteve de 1 elementos de capital fixo in natura e 100 em dinheiro para a mediação de sua troca de mercadorias com 1. A parte 2, ao contrário, só adiantou 1/4 dos 400, ou seja, 100, também para a mediação de sua troca de mercadorias com 1. Dos 400 em dinheiro, a parte 1 adiantou, portanto, 300, e a parte 2, 100. Destes 400, porém, retorna. A parte 1, dividido por 100,
ou seja, apenas 1/3 do dinheiro por ela adiantado, mas ela possui, no lugar dos outros 2/3, um capital fixo renovado de 200 libras. Em troca desse elemento fixo de capital no valor de 200 libras, a parte 1 deu dinheiro para 1, mas não mercadorias adicionais. No que diz respeito a esses 200 sem dinheiro, a parte 1 se confronta com 1 apenas como compradora, mas não mais tarde como vendedora. Desse modo, esse dinheiro não pode refluir para 1. Do contrário, esta teria recebido gratuitamente de 1 os elementos fixos de capital. No que se refere ao último terço do dinheiro por ele adiantado, a parte 1 apareceu apenas como compradora dos componentes circulantes de seu capital constante. Com esse mesmo dinheiro, 1 lhe compra o restante de suas mercadorias no valor de 100 libras. O dinheiro retorna a essa parte, a 1 de 2, porque ela se apresenta como vendedora de mercadorias imediatamente depois de ter se apresentado como compradora. Se o dinheiro não retornasse 2, parte 1, teria dado a 1, primeiramente 100 libras em dinheiro por mercadorias no valor de 100, e em seguida, além disso, 100 em mercadorias, ou seja, ter-lhe-ia presenteado suas mercadorias. Em contrapartida, a parte de 2 que desembolsa 100 em dinheiro retorna 300 em dinheiro, 100 porque, como compradora, ela lançou anteriormente na circulação essa quantidade de dinheiro e agora recupera como vendedora, 200 porque atua apenas como vendedora de mercadorias por um importe de valor de 200 libras, mas não como compradora. O dinheiro não pode, portanto, retornar a 1. A depreciação do capital fixo é saldada, pois, pelo dinheiro que 2, da parte 1, lançou na circulação ao adquirir elementos de capital fixo, mas não chega às mãos da parte 2 como o dinheiro da parte 1, mas como dinheiro pertencente à classe 1. E bem, se esse pressuposto, o restante de capital constante do setor 2 se distribuiu de tal modo que a parte 1 possui 200 libras em dinheiro e a parte 2 400 libras em mercadoria, a parte 1 vendeu toda a sua mercadoria, mas 200 em dinheiro são a forma modificada do componente fixo do capital constante, componente que ela tem de renovar in natura. Por conseguinte, ela só aparece aqui como compradora, em vez de seu dinheiro recebe mercadorias de 1 e elementos naturais do capital fixo, pelo mesmo importe de valor. A parte 2 só precisa lançar 200 libras na circulação, como máximo, se para intercâmbio de mercadorias entre 1 e 2 nenhuma soma em dinheiro é adiantado por 1, já que para a metade de seu valor mercadoria, ela só se relaciona com 1 como vendedora, não como compradora. Da circulação, retornam a ela 400 libras, 200 porque ela as adiantou como compradora e agora as recupera como vendedora de 200 em mercadorias, e 200 porque vendeu mercadorias a 1 no valor de 200, sem obter de 1, em troca delas, um equivalente de mercadorias. E C. A parte 1 possui 200 libras em dinheiro e 200 de constante em mercadorias, e a parte 2, 200 de constante e 200 de desgaste em mercadorias. Sob esse pressuposto, a parte 2 não deve efetuar nenhum adiantamento de dinheiro, já que, diante de 1, ela já não funciona de modo algum como compradora, mas unicamente como vendedora. Assim, ela deve esperar que lhe comprem. A parte 1 adianta 400 libras em dinheiro, sendo 200 para o intercâmbio recíproco de mercadorias, com 1, e 200 como mera compradora de 1. Com essas 200 libras em dinheiro, ela adquire um elemento de capital fixo, ou os elementos de capital fixo. Com 200 libras em dinheiro, 1 compra 200 de mercadoria da parte 1, para a qual, desse modo, refluem as 200 libras adiantadas em dinheiro para esse intercâmbio de mercadorias. Com as outras 200 libras, que também recebeu de 1, 1 adquire mercadorias por 200 libras da parte 2, para a qual, com isso, sua depreciação de capital fixo se precipita em dinheiro. A questão em nada se modifica se supuséssemos que, no caso C, em vez de 2, parte 1, é a classe 1 que adianta 200 libras em dinheiro para a conversão de mercadorias existentes. Se então 1 compra primeiro mercadorias de 2, parte 2, por 200, pressupõe-se aqui que este último dispõe apenas desse restante de mercadorias para vender. As 200 libras que não retornaram ou não retornam a 1, já que 2, parte 2, não lhe apresenta novamente como comprador, mas 2, parte 1, tem então 200 libras em dinheiro para comprar e, do mesmo modo, outras 200 libras em mercadorias para intercambiar, ou seja, no total 400 libras para trocar com 1. 200 libras em dinheiro retornam, portanto, a 1 procedentes de 2, parte 1. Se 1 as desembolsa novamente para adquirir de 2, parte 1, os 200
as 200 libras em mercadorias, elas retornam para 1 tão logo 2, parte 1, adquire de 1 a segunda metade dos 400 em mercadorias. A parte 1 do setor 2 desembolsou 200 libras em dinheiro. Como era compradora de elementos de capital fixo, essa soma não retornou a ela, mas serve para realizar as 200 libras de capital constante de mercadorias restantes de 2, parte 2. Enquanto para 1, as 200 libras em dinheiro desembolsadas para o intercâmbio de mercadorias não refluem via 2, parte 2, mas via 2, parte 1. Por sua mercadoria no valor de 400 libras, ela lhe retornou um equivalente em mercadorias no montante de 400. As 200 libras em dinheiro que ela adiantou para a conversão de 800 em mercadoria retornou igualmente às suas mãos. E assim está tudo em ordem. A dificuldade que resultava do intercâmbio, do setor 1, 1.000 libras de variável e 1.000 de mais valor, do setor 2, 2.000 de constante, foi reduzida a dificuldade de intercâmbio dos 400 de mais valor do setor 1, restante. 2. 200 em dinheiro, mais 200 de capital constante de mercadoria, mais do setor 2, parte 2, 200 de constante em mercadoria, ou, para esclarecer ainda mais a questão, do setor 1, 200 de mais valor, mais 200 de mais valor, ou meios de consumo, desculpa, e do setor 2, 200 em dinheiro, mais 200 de capital constante em mercadorias e mais 200 em mercadorias do setor 2, parte 2. Como em 2, parte 1, 200 em mercadorias se intercambiam com 200 de mercadoria e com todo o dinheiro que circula nesse intercâmbio, que efetua 1 e 2 de 400 em mercadoria, retorna a quem o adiantou, ou seja, a 1 ou 2. Temos então que esse dinheiro, como elemento do intercâmbio entre 1 e 2, não constitui na realidade um elemento do problema que aqui nos ocupa. Ou formulamos de outra maneira. Se pressupomos que no intercâmbio de 200 libras de mercadorias e 200 libras de capital constante, ou mercadoria de 2, parte 1, o dinheiro funciona como meio de pagamento, não como meio de compra, e portanto tampouco como meio de circulação. Em sentido estrito, então, é claro que as mercadorias de 200 libras são do mesmo importe de valor que os meios de produção no valor de 200 libras que se intercambiavam por meios de consumo no valor de 200, que o dinheiro só funcionava aqui idealmente, e que dinheiro algum precisa ser lançado efetivamente na circulação, deste ou daquele lado, para que o pagamento de qualquer saldo seja efetuado. Assim, o problema só se apresenta em sua forma pura quando eliminamos em ambos os lados, 1 e 2, a mercadoria de 200 libras e seu equivalente, a mercadoria de 200 libras de constante da parte 1. Após a eliminação desses dois montantes de mercadorias de igual valor, 1 e 2, que se saldam mutuamente, resta, pois, o remanescente da transição no qual o problema se manifesta em seu estado puro, a saber, 1.200 libras em mercadorias, ou 200 libras em mercadorias do setor 1, e 200 libras em dinheiro do setor 2 e mais 200 libras de capital constante em mercadorias. Fica claro que 2, parte 1, compra 200 libras em dinheiro de componentes de seu capital fixo, e com isso o capital fixo de 2, parte 1, se renovou in natura e o mais valor de 1, no valor de 200 libras, foi convertido da forma mercadoria em meios de produção e precisamente elementos do capital fixo, em forma de dinheiro. Com esse dinheiro, 1 adquire meios de consumo de 2, parte 2, e o resultado de 2 é que parte 1 renovou in natura um componente fixo de seu capital constante e que na parte 2, um outro componente, o que repõe a depreciação do seu capital fixo, se precipitou em dinheiro. Este último processo dura por muitos anos, até que também este componente deve ser renovado in natura. A condição prévia é aqui, com toda a evidência, a de que esse componente fixo de capital constante 2, componente que se reconverteu em dinheiro na extensão plena de seu valor e que, portanto, tem de ser renovado in natura todos os anos, parte 1, seja igual à depreciação anual do outro componente fixo de capital constante que continua a funcionar em sua velha forma natural e cujo desgaste e depreciação do valor que transfere as mercadorias em cuja produção opera tem de ser reposto primeiramente em dinheiro. Tal equilíbrio apresentaria ou aparentaria ser uma lei da reprodução em escala constante, o que, em outras palavras, significa que na classe 1, produtora de meios de produção, a divisão proporcional do trabalho deve permanecer inalterada, na medida em que fornece, por um lado, componentes circulantes e, por outro, componentes fixos do capital constante da seção 2. Antes de investigarmos esse ponto em detalhe, temos primeiramente de analisar como a questão se apresenta quando o restante do capital constante de 2, parte 1, não é igual ao restante de 2,
capital constante, parte 1. Mas, ao contrário, pode ser maior ou menor do que ele. Então, tratemos de ambos os casos sucessivamente. Primeiro caso, nota da tradução, acréscimo de Engels. Setor 1, 200 libras de mercadoria. Setor 2, 200 libras de constante em dinheiro e 200 de mercadoria. Aqui, 2, parte 1, compra com 200 libras em dinheiro as mercadorias de 200 libras e 1 compra com o mesmo dinheiro as mercadorias de 200 libras de 2, capital constante, ou seja, componente do capital fixo que deve ser precipitar em dinheiro e, com isso, tal componente é realizado. Mais 20 do capital 2 em dinheiro não pode ser convertido em capital fixo in natura. Esse inconveniente parece ser remediado ao fixarmos o restante de mercadoria em 220, em vez de em 200, de modo que de 2.000 do setor 1, apenas 1.780 em vez de 1.800 tenham sido liquidados pelo intercâmbio anterior. Nesse caso, portanto, teríamos 220 em mercadorias, 220 em dinheiro do setor 2 e 200 de mercadoria do setor 2. Capital constante de 2, parte 1. Compra com 220 libras em dinheiro as 220 libras de mercadorias e 1 compra com 200 as 200 libras do setor 2, parte 2, em mercadorias. Em tal caso, porém, restam 20 libras em dinheiro do lado de 1, uma fração de mais valor que só pode ser retirada em dinheiro em vez de ser gasta em meios de consumo, e com isso a dificuldade é apenas deslocada de 2, parte 1, para 1, mercadorias. Suponhamos agora, por outro lado, que 2, parte 1, seja menor que 2, parte 2, e teremos, portanto, segundo caso. Acréscimo de Engels, nota da tradução. Setor 1, 200 libras de mercadorias. Setor 2, 180 libras de mercadoria na parte 1 e 200 libras de mercadoria na parte 2. 2, parte 1, compra 180 de mercadorias de 1 por 180 em dinheiro. Com esse dinheiro, 1 compra de 2, parte 2, mercadorias por igual valor, ou seja, 180, de 2. Restam, de um lado, 20 libras do setor 1, invendáveis, e de outro, 20 libras do setor 2, mercadorias no valor de 40, inconversíveis em dinheiro. De nada nos serviria fixar o remanescente de 1 igual a 180 nesse caso, e é certo que não restaria nenhum excedente em 1, mas sim, como antes, um excedente invariável ou invendável inconversível em dinheiro de 20 libras em 2. Parte 2. No primeiro caso, quando 2 é maior que 2, do lado 2,1 é maior que 2,2, do lado de 2,1, resta apenas um excedente em dinheiro que não pode ser convertido em capital fixo. Ou então, caso se fixe o restante de 1, mercadoria, igual a 2, capital constante, e 1, o mesmo excedente em dinheiro resta do lado de 1, mercadoria, inconversível em meios de consumo. No segundo caso, em que 2, parte 1, é menor que 2, parte 2, resta um déficit de dinheiro do lado de 100 libras, de 1 e de 2, capital constante, parte 2, e um excedente igual de mercadorias em ambos os lados, ou quando o restante de 1 é fixado em 2, parte 2, resta um déficit de dinheiro e um excedente em mercadorias do lado de 2, parte 2. Nota da tradução, o correto seria 2, parte 1. Se fixássemos o restante de 1, mercadorias, sempre como igual a 2, capital constante, já que as encomendas determinam a produção e em nada altera a reprodução, o fato de que neste caso 1 produza mais componentes fixos do capital e no seguinte mais elementos circulantes do capital que integram o capital constante de 2. Nota da tradução, no manuscrito 8, página 36, lê-se o fato de que neste ano 1 produza mais componentes fixos do capital e menos no ano seguinte, e reproduza mais elementos circulantes do capital que integram o capital constante de 2. Teríamos que, no primeiro caso, 1 poderia ser convertido em meio de consumo apenas se, com essa soma, 1 comprasse uma parcela do mais valor de 2, e este, por sua vez, a acumulasse em dinheiro em vez de consumi-la. No segundo caso, a única solução seria que o próprio 1 gastasse o dinheiro, hipótese que já descartamos. Se 2, parte 1 é maior que 2, parte 2, então a importação de mercadorias estrangeira é necessária para a realização do excedente monetário em 1. Se, ao contrário, 2, parte 1 é menor que 2, parte 2, é necessária a exportação de mercadorias em meios de consumo do setor 2, para a realização em meios de produção da parte referente ao desgaste de 2.
Em ambos os casos, portanto, há necessidade de comércio exterior. Dado que ao examinar a reprodução em escala invariável é preciso admitir que a produtividade de todos os ramos industriais se mantém constante, assim como as relações proporcionais de valor entre seus produtos e mercadorias, os últimos dois casos mencionados, em que 2, capital constante, é maior ou menor que 2, oferecerão sempre um interesse para a produção em escala ampliada, lá onde esses casos puderem infalivelmente ser encontrados. Item 3. Resultados. Nota da tradução, acréscimo de Engels. No que se refere à reposição do capital fixo, cabe observar em geral o seguinte: se, permanecendo constantes todas as demais circunstâncias, ou seja, não só a escala da produção, mas também, em particular, a produtividade do trabalho, neste ano expirem parte do elemento fixo de 2 maior que a parte que expirou no ano anterior, e assim, uma parte maior desse elemento tem de ser renovada in natura. Então, a porção do capital fixo que está em vias de extinção e que, enquanto isso, precisa ser reposta em dinheiro, até o fim da sua vida, tem de encolher na mesma proporção, já que, segundo o pressuposto de que partimos, a soma e também a soma de valor da parte fixa de capital atuante em 2 permanece a mesma. Mas isso traz consigo as seguintes circunstâncias. Primeira, se uma parte maior do capital mercadoria de 1 consiste de elementos de capital fixo de 2, uma parte tanto menor será formada de componentes circulantes de 2, porquanto a produção total de 1 para 2 se conserva inalterada. Se uma porção desta última cresce, a outra decresce, e vice-versa. Por outro lado, no entanto, também a produção total da classe 2 continua do mesmo tamanho, mas como isso é possível, dado o decréscimo de suas matérias-primas, produtos semifabricados, materiais auxiliares, isto é, os elementos circulantes do capital constante? Segunda, uma parte maior do capital fixo de 2, estabelecido em forma dinheiro, flui para 1, a fim de ser reconvertido da forma dinheiro à forma natural. Portanto, flui para 1 mais dinheiro, além daquele que circula entre 1 e 2, para os mesmos efeitos de intercâmbio de mercadorias, mais dinheiro que não medeia a troca recíproca de mercadorias, mas parece apenas unilateralmente na função de meio de compra. Ao mesmo tempo, porém, teria acrescido proporcionalmente a massa de mercadorias de 2, que serve de veículo da reposição de valor correspondente ao desgaste, ou seja, a massa de mercadorias de 2 que não tem de ser trocada por mercadorias de 1, mas apenas por dinheiro de 1. Mais dinheiro de 2 para 1 teria afluído como mero meio de compra e existiriam menos mercadorias de 2, que diante de 1 teria de atuar meramente como comprador. Portanto, uma parte maior de 1, pois 1 variável já se converteu em mercadoria de 2, não seria conversível em mercadoria de 2, mas seria mantida em forma de dinheiro. Não é necessário seguir examinando aqui o caso inverso, quando no período de 1 ano a reprodução dos casos fatais do capital fixo de 2 decresce, em contrapartida cresce a parte correspondente ao desgaste. E então teríamos a crise de produção, mesmo com a reprodução em escala constante. Numa palavra, se no caso da reprodução simples e mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, especialmente a força produtiva, a grandeza total e a intensidade do trabalho, não se pressupusesse uma proporção constante entre o capital fixo que se extingue e que precisa ser renovado e que continua a operar por sua velha forma natural e adicionando valor aos produtos apenas para compensar seu próprio desgaste, o resultado seria que, num caso, manter-se igual a massa dos componentes circulantes que devem ser reproduzidos, mas teria crescido a massa dos componentes fixos que crescem ou que carecem de reprodução, e que seria necessário, pois, um acréscimo da produção total de 1. Ou, do contrário, haveria, mesmo abstraindo das condições monetárias, um déficit ou da reprodução. No outro caso, se diminuísse a grandeza proporcional do capital fixo de 2, que deve ser reproduzido in natura, e, portanto, aumentasse na mesma proporção o componente do capital fixo de 2, que deve ser reposto em dinheiro, teríamos uma massa de componentes circulantes do capital 2 reproduzidos por 1. Permaneceria inalterada, porém diminuiria a dos componentes fixos necessários à produção. Assim, o resultado seria ou a diminuição da produção total de 1, ou o excedente, tal como antes havia um déficit, e um excedente inconversível em dinheiro. É verdade que o mesmo trabalho pode, no primeiro caso, fornecer um produto maior na medida em que aumenta em produtividade,
extensão ou intensidade, e assim poder-se-á, nesse caso, cobrir o déficit realizado. Mas tal mudança não seria operada sem um deslocamento de trabalho e capital de um ramo de produção de um ao outro. E todo o deslocamento desse tipo provocaria perturbações momentâneas. Porém, no segundo momento, na medida em que aumentassem a extensão e a intensidade do trabalho, um teria de intercambiar mais valor por menos valor de dois. Ou seja, teríamos uma depreciação do produto de um. O inverso ocorre no segundo caso, no qual um teria ou de restringir sua produção, o que significaria crise, tanto para os trabalhadores quanto para os capitalistas nela ocupados, ou fornecer um excedente, o que também acarretaria uma crise. Em si mesmos, esses excedentes não constituem um mal, mas uma vantagem na produção capitalista, porém, são um mal. Em ambos os casos, o comércio exterior poderia proporcionar um remédio. No primeiro, para converter os meios de consumo a mercadoria imobilizada em forma de dinheiro. No segundo, para escoar o excedente de mercadorias. Mas o comércio exterior, na medida em que não se limita a repor elementos, também no que diz respeito ao valor, não faz mais do que deslocar as contradições a uma esfera mais ampla, abrindo-lhe um maior campo de ação. Uma vez suprimida a forma capitalista da reprodução, a questão se reduz ao fato de que a grandeza da parte já morta do capital fixo, a qual é preciso, portanto, repor in natura, nesse caso, a parte que opera na produção dos meios de consumo, varia de um ano para o outro. Se é muito grande num ano e excede a mortalidade média, como no caso dos homens, no ano seguinte ela é de certo ainda menor, mantendo-se constante as demais circunstâncias a massa necessária de matérias-primas, produtos semi-elaborados e materiais auxiliares para a reprodução anual de meios de consumo, não diminui a produção total de meios de produção e terá, pois, de aumentar num caso e decrescer no outro. Isso só pode ser remediado por uma contínua superprodução relativa. De um lado, certa quantidade de capital fixo da qual se produza mais do que o imediatamente necessário, de outro, e principalmente um estoque de matérias-primas que exceda as necessidades anuais imediatas. Isso vale particularmente para o caso dos meios de subsistência. Esse tipo de superprodução é igual ao controle da sociedade sobre os meios objetivos de sua própria reprodução. No âmbito da sociedade capitalista, no entanto, ele é um elemento anárquico. O exemplo do capital fixo, mantendo-se invariável à escala da reprodução, é decisivo. O desequilíbrio na produção de capital fixo e capital circulante é uma das causas favoritas de que os economistas lançam mão para explicar as crises. Para eles, é algo novo o fato de que esses desequilíbrios possam e devam surgir quando se trata da mera conservação do capital fixo, que ele possa e deva surgir no pressuposto de uma produção normal ideal com reprodução simples do capital social já operante.